Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana, vamos voltar ao mundo de maldições de Jujutsu Kaisen. Eu sou o Bruno e daqui pra frente é só pra trás. Melhor definição. Entenda como que você vai entender. Aqui é o Carlos e o homem tentou ser o Togashi e acertou em qualquer... Em alguns momentos tava aparecendo mesmo. Só não chegou. Enquanto ele tentava ser o Cubo, ele tava acertando. Enquanto ele tentou virar o Togashi. Aí deu ruim. Aqui é o Rafael Valente e essa é a temporada mais bonita das três, mas eu não sei se é a melhor, eu acho que talvez seja a pior. Calma, aí você tá falando isso aí, frases polêmicas, mano. Frases polêmicas, entendeu? Das três. Das três, eu acho que eu consigo falar com tranquilidade. Eu, particularmente, das três, eu acho que pra mim a pior é a primeira. Eu não gosto da primeira, mas a gente vai discutir isso. Eu acho que as coisas mais legais de Jujutsu estão na primeira temporada, vamos discutir isso. Ah, mas é que conta o world build, né? Mas eu vou dizer que eu gosto da segunda temporada, apesar dos pesares, apesar às vezes a animação, algumas coisas dão um deslizinho, mas Shibuya foi divertido de ver. Vamos abrir o cast falando sobre isso. Então se você quiser saber sobre arco de Shibuya, sobre Mirar no Togashi, sobre qual temporada de Jujutsu é melhor, depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Começando pelos dados técnicos, como é de praxe, nome original Jujutsu Kaisen Shimetsu Kaiu Zenpen, traduzido como O Jogo do Abate, né, parte 1. Gênero, ação sobrenatural, 12 episódios, começou a ser transmitido no dia 9 de janeiro de 2026 a 27 de março de 2026, tendo como streaming Crunchyroll, aqui no Brasil, e o estúdio MAPPA, ele já famoso, muito amado por muitos da atualidade, né, que fez Vinland Saga, Dororo, Ranma Mail, Attack on Titan, enfim, um monte de obra, né, é um dos grandes estúdios da atualidade. E ter como diretor, o polêmico, pra dizer no mínimo, Shota Goshozono, que trabalhou como diretor em Jujutsu Kaisen, e já trabalhou também como participação, né, como não diretor principal, mas diretor de episódio, né, de Osama Ranking e Chainsaw Man. E aí já vamos puxar, como a gente sempre comenta, né, vamos comentar um pouquinho sobre o Sr. Goshozono, né, amado por odiados por outros. Alguns, né, por alguns, na verdade. Então, Carlos, já dá o preview um pouco de como foi a sua percepção do trabalho aí do nosso querido Goshozono nessa temporada. Cara, eu acho que ela mantém um padrão das outras temporadas de Jujutsu com algumas escolhas. Eu acho que o termo questionáveis é bom, tá? Porque tem umas escolhas interessantes, tem umas escolhas que ele parece mais... Tipo assim, ele quer que a animação sobressaia mais até que a narrativa, mas eu acho que isso faz sentido, tem certo ponto pra essa parte de Jujutsu, onde que a narrativa vai picar em alguns momentos. E ao mesmo tempo tem outras escolhas assim. Eu acho que algumas das mais polêmicas faz até sentido. A gente vai falar daquele episódio lá que copia Kill Bill e esse tipo de coisa, né? Questão de produção pode fazer sentido. Eu acho que a galera fez um alarde demais pra uma coisa desse tipo. Algumas decisões de direção e tal. Mas assim, no padrão de Jujutsu eu acho que segue, sacou? Acho que não tem muito problema nesse tipo de coisa, não. Eu posso tá viajando aqui, mas eu sinto que... não sou nenhum especialista da área, né? Mas eu achei que a direção, assim, como luta e coisa e tal, e o mangá, né, em si, ele tava bem, mas eu não sei se a adaptação foi das melhores, porque também eu não sei se o material original ajuda tanto. Não, o material original não ajuda nada. Esse é um trabalho, assim, pra ser sincero, o nosso querido Choutão aqui, ele tem um trabalho hercúleo de adaptar o mangá de Jujutsu, porque então, ele é um horrível quadrinista, sabe? É algo
precário o processo de quadrinização do cara, assim, é muito ruim mesmo, e ele consegue ser pior quadrinista que desenhista. Existe uma diferença nesse processo, tá, gente? Ele é um horrível quadrinista e um desenhista péssimo. Esse que é o detalhe de Jujutsu, né? Então você pegar esse material pra adaptar, como é de praxe a questão das adaptações japonesas, tu vai ter um problema aí, porque normalmente você faz adaptação direta. Então até isso, eu acho que, tipo assim, eu dou uma passada de pano no cara, porque esse aí eu conheço o material original, e eu sei o quão é complicado fazer essa adaptação, porque tem luta de Jujutsu no mangá que, pô, tu vai adaptar isso pro anime, é mais fácil tu jogar fora e fazer a luta inteira pensar do teu. Decupa de novo o material original. É muito ruim. Tanto que, tipo, isso gera, por exemplo, no arco de Shibuya, vocês vão lembrar isso, tem aquela luta do Sukuna com o monstrão lá, né? O monstrão invocado. Qual é o detalhe? Aquela luta, pra mim, ela é chata no anime, entendeu? Ela dá pra entender a luta em comparação com o mangá. No mangá, a luta é muito mal quadrinizada. Só que existe um detalhe. A luta no mangá, ela dura no máximo um capítulo de mangá muito mal quadrinizado que você lê rápido. No anime, ela dura um episódio inteiro. Se não me engano, pra mais. Então, tu imagina tu ver aquilo por 23 minutos. Então, tipo, em questão de ritmo, ela cansa. Enquanto que no mangá, não. Então, você tem uma outra perspectiva sobre esses acontecimentos de Shibuya, nesse caso. Então, é bem problemático, assim. Eu vou ser sincero que eu acho que em questão de briga, de luta, essa temporada tá um pouquinho melhor do que a temporada 2, tá? Só pra ser sincero. Eu acho que a última luta, principalmente a luta do... O Yuta Okotsu com os outros maninhos, com os outros manos. Eu acho que ela é uma luta que ela dá uma entregada legal, e é uma luta muito mal quadrinizada de novo no mangá. Então, essa perspectiva, assim, eu acho que ela... Porque algumas lutas na segunda temporada, principalmente no arco de Shibuya, eu acho o primeiro arco melhor, elas têm uns problemas de sequência de ritmo de construção, sabe? E aí você pode falar, é problema de direção? Também pode ser problema de edição, sabe? Tem esses poréns, assim, no rolê. No caso da luta do monstrão, eu acho que eu posso quase garantir que é problema de direção, porque ali é a tomada de decisão de ser muito longa a luta. Acho que a gente chegou a comentar isso no cast da parte 2. Se você não lembra, ouça esse cast, a gente gravou um tempo atrás, ouça ele aí. Só pra antes da gente entrar, porque acho que a gente tem que pegar nesse ponto de adaptação, bom ponto pra gente falar. Terminando a ficha técnica, dublagem, Som de Veracruz Studios. Fazia um tempo que a gente falava do pessoal do Som de Veracruz, né? Mas tá aí. Som de Veracruz. Direção de dublagem, Leonardo Santos. A fonte é o mangá, como a gente tá falando. Autor, o famoso, né? Ele ou ela, né? Pessoa misteriosa, GG Akutami, que agora... odiados por muitos, amado por alguns, né? O mangá já terminou tendo 30 volumes. Então, Carlos, fala pra gente a sinopse sobre Jujutsu Kaisen, o jogo do abate. Então, rapaziada, é o seguinte. Depois lá que Gojo é preso, uma galera morre, todo o acontecimento lá do incidente de Shibuya, né? Nós temos que ver as consequências disso, né? Porque uma parte de Tóquio foi por causa do inferno, né? E ele tá infestado de maldições. E aí, tipo, como eu comentei, tem todas as consequências que a gente tem disso, né? O Gojo preso, maldições soltas no centro de Tóquio. E aí a gente tem o Itadori sendo sentenciado à morte, e quem vai atrás dele é o, entre aspas, segundo mais forte que existe no mundo de Jujutsu ali agora, que é o Yuta Okutsu, que a gente acabou de comentar agora, né? E aí no meio desse caos, assim, inicia o que é o jogo do abate, iniciado pelo Kenjaku, que é o processo de maior acontecimento posterior ao incidente de Shibuya, que é um ritual mortal envolvendo novos e antigos usuários de maldições em várias colônias espalhadas pelo Japão, né? Aqui no caso, coisa mais concentrada em Tóquio, mas ela vai se espalhar pelo Japão em outras cidades, né? E aí a gente vai ver quais são as ações dos nossos queridos protagonistas para a resolução desse acontecimento, desse novo jogo, desse momento togashiano de GG Akutami. Não peçam pra gente explicar o que é o jogo do abate, tá? Por favor. Porque nenhum anime conseguiu explicar. Não tem necessidade. O desgraçado fez um episódio inteiro só pra falar das regras dessa merda, então não tem necessidade da gente explicar, é só ir lá ver o episódio, pô. Quando os caras são obrigados a botar um print screen no meio do anime com 9 regras escritas na tela, já é um pouco preocupante. Inclusive, já vou trazer mais uma informação aqui e dar os devidos parabéns aqui, que quem fez a tradução da legenda do anime foi o Fernando Muccioli, ou mais conhecido como Tengu, que é um dos casters que faz parte do Jogabilidade e tudo mais. Ele já trabalha na indústria de tradução, principalmente de mangá e anime, há bastante tempo, tem um trampo muito... E meus parabéns, cara. Ter que ficar traduzindo regrinha do japonês de
de um cara que não tem a menor ideia do que tá fazendo, deve ser um desafio muito grande. Eu tenho que dar parabéns mesmo, porque no mangá eu não entendi, aqui eu consegui entender um pouquinho mais, se foi graças à tradução. Então, obrigado mesmo. Mas é isso. Cara, tipo, no mangá você não faz a menor ideia do que tá acontecendo, tu só vai levando. Tem um ponto que a gente tem que começar a falar, que é o seguinte, né? Jujutsu, até o incidente de Shibuya é uma coisa. Quando começa o jogo da Bat, vira completamente outra. E aí é um pouco de estar falando desse negócio aqui, que é o momento meu Togashi GG, né? Porque ele quis pegar Jujutsu e transformar numa parada tão complexa, que você que tá lendo a obra, que já não era uma obra tão simples, porque tinha, tipo, um monte de nome, um monte de conceito, uma coisa ligava na outra, sistema racional de poder, etc. Começa a virar um negócio tão, tipo, mano, o que é isso? Que não fica legal. Ele quis criar o NEM ao mesmo tempo que criar lá um torneio, e aí mistura tudo, criar um negócio meio Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho, e fica um negócio meio estranhaço do mangá. Pra quem lê o mangá, tá ligado que essa parte do mangá é muito confusa, cara. É muito estranho de ler. Porque além de, como o Carlos me falou, a quadrinização não é lá o forte, né, do Gyakutami, é uma parte que o desenho em si não tá bonito. Parece que, tipo, foi feito muitas pressas. Então, fica muito complexo de pegar e ter esse trabalho de adaptação. Assim, eu entendo o caos que a galera coloca em cima do Goshozono, já mudou, não sei o que, mas galera, essa parte, esse comecinho do arco da Bat, é muito confuso de ler, cara. É muito estranho de ler. Eu não sei pra vocês, mano, quando eu li a primeira vez isso aqui, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tive que parar e reler umas 3 vezes os capítulos pra entender, que era tenso, mano. Eu não tô acompanhando pelo mangá, né, não li o mangá, eu só tô acompanhando direto pelo anime, porque como eu conheci Jujutsu já mais ou menos na época que ele já tinha anunciado anime e tal, então eu fui direto pelo anime e tô continuando pelo anime e vou assim até o final. Mas, realmente, tem muita coisa ali que eu tenho certeza que é problema vindo do mangá, né? O detalhe principal é que eu acho que a partir desse momento, como o Bruno comentou, existe uma mudança de perspectiva do que o GG vai fazer, né? Acho que já o incidente de Shibuya já é meio assim, sabe? Ele já é essa tentativa de complexar muitas coisas e tal, e já tem várias tomadas de decisões narrativas muito ruins. Não é segredo que o GG Akutami é muito fã dos principais autores da Jump ali dos anos 2000, né? Então nós estamos falando do Big Tree, nós estamos falando do próprio Togashi, de outros autores que passaram pela Jump nessa época. Na verdade, ele é muito fã de Tite Kubo. Percebe-se. É a brincadeira que a gente faz lá no Cartoon, né, o Valente? Que é assim, mano, enquanto ele tentava ser o Kubo, eu acho que ele acertava a mão em várias paradas, sabe? Poderzinho simples, porradaria comendo quase o tempo inteiro e muito foco nesse processo da amizade dos personagens, da formação do grupo, sabe? O que é muito a primeira temporada de Jujutsu, né? Exato. E umas coisas ali meio bobas, né? Os arcozinhos mais simples de shonen. E tu foca muito nos personagens, assim. E sendo sincero, eu acho que o GG, nesse caso aqui, ele tem até um bom tato pra conseguir escrever personagens, sabe? Os personagens de Jujutsu são legais. O que carrega a obra, cara, é isso. O que carrega a obra de Jujutsu são o carisma dos personagens. Porque, cara, não é à toa que Gojo Satoru, tipo, é um fenômeno hoje à toa. Se você fala o nome Gojo Satoru, pra qualquer pessoa que conheça, tipo, o mínimo de anime, é um nome conhecido. A pessoa pode não ver Jujutsu, mas ela sabe quem é. Não, pô, Gojo Satoru virou sinônimo pra mina que gosta de anime de Sugar Daddy, quero pegar, né? Tem esse detalhe. Nossa, vai ter agora a capa vai ser o Gojo Satoru com a camiseta escrita Daddy. Se vira, Lucas, dá teu jeito. É isso. Jogada de marketing, né? Se não tiver o Gojo Satoru, metade dos cliques vão ser perdidos. Não, pra vocês lembrarem, quando a primeira temporada de Jujutsu saiu, teve uma torcida, não vou dizer o nome da torcida organizada, mas teve uma torcida organizada do Satoru que fez uma bandeira com Gojo Satoru. É isso. Era isso, entendeu? O fenômeno de Jujutsu Kaisen é esse, sabe? Então, assim, cara, a força tá muito aí. Eu acho que a narrativa de Jujutsu, ela se permeava muito nessa leveza, cara. Que é tipo assim, era um shonen que tinha temáticas pesadas. A gente vê desde o primeiro episódio de Jujutsu, morte atrás de morte, né? Esse negócio de maldição e o caramba 4. Então ele tem uma temática já pesada, uma temática voltada no horror, mas ao mesmo tempo a obra era muito leve a partir dos personagens, né? Da construção de como eles eram, como é que eles interagiam, né? E conforme vai passando a temporada, até chegar o incidente de Shibuya, aí tipo, tudo vai pro ralo e aqui a gente vai ver a consequência desse processo, né? Que vai ser essa grande mudança.
E aqui é a brincadeira, mano. Ele tenta togachear o processo, que é construir regrinha pra tudo quanto é lado, né, cara? E, mano, ele não consegue. Assim, ele não consegue dar um mínimo de coesão narrativa daqui até o final do mangá. E aí, tudo vai pro ralo, mano. Sendo muito sincero, adaptar esse processo é complexo, cara. Você pegar um material tão meia bomba que vai só ficando pior, é bem complexo, cara. Pro pessoal que não conhece quem é Togashi, porque muita gente provavelmente começou a ver anime por causa de Jujutsu, Togashi é um dos criadores de Yu Yu Hakusho, Hunter, enfim, e ele adora explicar os mínimos detalhes de qualquer porcaria que ele coloca no mangá e no anime, e ele faz isso com uma qualidade assim absurda, né? Chega a ser bizarro. Você consegue compreender o tanto de explicação que ele coloca. Chega até a ser a ponto de ter um processo em Hunter, não em Hakusho. O Hakusho ele não funciona assim. Mas em Hunter chega um momento de você ter uma super informação, né? Uma super exposição de informação que acaba virando um charme do mangá, sabe? Tipo assim, chega um momento que o Togashi ele resolve escrever mais, virar quase uma light novel, que é uma porcaria de Hunter x Hunter, né? Onde que tem, ou então um livro ilustrado, onde tem texto e uma ilustraçãozinha pra complementar, né? É tão rebuscamente bem feito o processo e ao mesmo tempo meio tão simples que o Togashi ele consegue ter uma narrativa que é o quê? Ele constrói várias regras e a partir desse momento com aquelas regras ele constrói o próprio arco e a graça daquilo ali é que normalmente ele vai moldando a narrativa dele posterior de como os personagens vão quebrando essas regras, né? E eu acho que aqui o GG ele teve o mesmo processo de construção narrativa, né? Então ele constrói essas regrinhas e o tempo inteiro os personagens vão tentando ver quais são os limites que eles podem impor dessas regras, né? Eles vão questionando esses processos. Só que, cara, assim, pô, só já a construção das primeiras regras lá, como é que é apresentado, já é muito ruim, sabe? Não é um processo simples, não é um desenvolvimento que faça sentido pra narrativa. Eu acho que até tem bons momentos. Por exemplo, quando entra o cara do julgamento, tem uma ideia, um conceito interessante a se discutir, sabe? Do poder do cara, desses novos poderes de Jujutsu. Mas, mesmo assim, putz, grila. É um episódio e meio, né, Higuruma? É o melhor da temporada, cara. De longe, assim. De longe é o melhor. Primeiro é o melhor episódio e meio, vamos dizer assim, que tem na temporada toda. Eu também acho que ele é o mais claro de todos e ele é o mais conciso, digamos assim. Isso, não fica inventando, não fica tendo que fazer super exposição e tal. E a gente tá comentando sobre exposição e tal, pra vocês terem ideia. Isso tudo que a gente tá discutindo de regras, tal, são basicamente os 4 primeiros episódios inteiros do anime. E assim, ainda assim, esses 4 primeiros é meio uma salada, porque começa a rolar um monte de coisa, você não sabe o que tá acontecendo. Igual, eu tive, talvez, o desprazer, talvez foi um erro meu, de ver a temporada sem ter visto o filme anterior, né? Porque antes de lançar o Jogo da Bate, teve um filme. Acho que foi chamado de... Não, teve o Zero e teve um outro. Foi chamado de Reexecução? Acho que era isso? Ou eu tô viajando? Ou teve só o Zero? Não lembro agora. Eu não sei te dizer, pra ser bem sincero. Se teve, eu também não vi. Teve um resumo, né? O resumo da S2 com a S1, que é o Jujutsu Kaisen Execução. Execução, é. Aí cara, normalmente eles colocam alguma coisinha a mais, mas muito pouco, né? Isso, e aí eu não sei se foi um negócio porque eu não vi o filme. E quando começa o episódio 1, eu fiquei muito perdido, cara. Porque ele não para exatamente igual na cena da última temporada, né? A gente já viu isso em vários animes e mangás. Por exemplo, vou citar um exemplo simples aqui, que é Naruto. A maioria das pessoas imagino que já consumiu Naruto. E o Naruto faz essa transição de um momento para outro momento muito bem. Quando a gente vê, sei lá, quando o terceiro Hokage morre ou quando o Jiraiya morre. Então existe toda uma transição ali de, teve um velório, teve, os personagens tristes, teve uma melancolia até eles voltarem pro dia a dia e aí entrar e aí introduzir tudo. É uma construção, não é simplesmente, morreu, beleza, temos que resolver isso aí. No caso, morreu muita gente, né, em Shibuya. A gente até vê um pouco desse momento do Itadori, né, de tá triste porque ele se sente culpado por matar muita gente e coisa e tal. A gente vê pequenas construções durante a temporada. Eu não sinto que é uma coisa que eles focaram, sabe? E não só isso também, eles perderam o Gojo Satoru, né? Então, eu sinto que é algo que não teve tempo dado. E aí, talvez por escolha de... Como teve só 12 episódios nessa temporada, tanto a primeira teve 24, quanto a segunda teve 23...
Então é bem menos quantidade de episódio, consequentemente você vai acabar, digamos, enxugando as coisas, né? E aí você acaba sentindo falta. Muitas vezes nessa terceira temporada, eu sentia que um episódio era meio desconexo do outro, sabe? Cenas dentro do próprio episódio, cara. Então. E não é necessariamente tipo, pô, ele é desconexo porque eles são episódicos, né? Eles estão fazendo uma coisa em um dia e aí depois outra coisa em outro dia. Não é isso. Literalmente, os caras estão em um lugar e aí do nada corta pra outro lugar. Qual episódio é aquele que tem o do panda, que vai contar a parada do panda lá, que rola aquela luta, que morre o cara, enfim, não vou dar spoiler, mas morre aquela pessoa. Tipo, esse é um dos momentos que é só, tipo, 10 segundos. Ele é largado lá. Fizemos o anime inteiro, esquecemos de colocar isso daí, galera. E agora? Vamos fazer uma cena ali de 30 segundos, joga aí no meio. É o que parece. Mas eu vou te falar que eu já tem um tempinho que eu li o mangá. O mangá, ele não funciona tão diferente disso, não. Porque, como o Bruno comentou, esse início é muito confuso no mangá, né? Dessa mudança. E ele é muito confuso até porque, tipo assim, o que o GG vai fazendo? Ele mostra as consequências diretas, mas ele vai mesclando com, tipo assim, decisões que os personagens vão fazer pra superar essas consequências. E ele vai misturando as narrativas, assim, aleatoriamente, sabe? Por exemplo, inicia a narrativa da Maki, é super aleatório. Ela já sai invadindo lá a sede lá da família. E aí, tipo assim, você nem sabe o que é família, o que é mais tal, você só sabe que as três famílias grandes existem em Jujutsu. Mas aí ela invade lá o local e esse tipo de coisa, aí tem um rolê com a irmã dela e tudo mais acontece. E tipo assim, meio que as coisas só vão acontecendo. Eu acho que transpassa esse problema de construção narrativa assim que já tem no mangá, ele vai transpassando pro anime. Aí é a problematização de direção mesmo, tipo, porque como eu falei, tu pegar um material ruim, tu tem que dar uma questão de coesão ali, né? Ou então, por exemplo, tu pega um mangá que ele funciona muito bem esse tipo de transição, talvez no anime não funcione, então você precisa fazer uma adaptação. Um exemplo bom disso é Shaman King. Shaman King, ele o novo anime, né? Ele tentou adaptar diretamente o que era um mangá. Só que o mangá, ele tem transições que ele funciona muito direto, muito rápido e funciona no mangá. Mas quando eles fizeram isso no anime, não funcionou. E aí você vai comparar com um anime lançado em 2002, se eu não me engano, acho que 2002, lá atrás, né? Aquele anime lá, ele tem muita liberdade de fazer mudanças de roteiro, assim, pra fazer uma cena maior ou criar uma cena que dê concisão das coisas e tal. Faz mais sentido no questão do audiovisual, né? Porque as linguagens de mídia são diferentes. E aqui eu acho que é isso. Tipo assim, você pega uma adaptação como é a de Jujutsu e eles vão adaptar diretamente, aí acontece esse BO. Tanto que, por exemplo, tem a famosa cena lá que eles copiam Kill Bill, né? Pra mim, ali, é uma clara decisão de produção que é tipo assim, para as pessoas entenderem. Você copiar um processo narrativo quase ipsis literis como eles fizeram, né? Na questão do Kill Bill, mano, muito de produção, velho. É tipo assim, cara, acelera essa produção aí, porque eu não preciso decupar, já vem decupado pra você todo o filme de Kill Bill, sabe? Então você só copia as cenas e vai animando. Você vai fazendo o processo. Então, tipo assim, o diretor não tem esse trabalho de fazer decupagem, construção de cena, construção de ritmo, aquilo ali tá pronto. Então, tipo assim, acelera a produção desse tipo de coisa. Eu já queria, inclusive, levantar um questionamento que eu senti, pelo menos, é que essa temporada, ela foi muito mais... Parece que a produção dela, a direção, ela foi muito mais feita pra um lado de mídia filme do que pra um lado de mídia série, sabe? Eu senti que diversas cenas, elas caberiam muito mais num filme do que numa série, por exemplo, sabe? Não sei se deu pra entender direito. A gente já tem a confirmação que a luta do Sukuna com o Gojo vai ser filme, né? Se eu não me engano, já tem essa confirmação. Então eu acho que eles já estão criando ali um processo estético pra tudo trabalhar numa coisa só. Eu vou dizer, tem momentos que eu acho que o diretor, ele toma decisões interessantes, questão de narrativa, tem outros que eu acho que não, isso é normal, de processo de trabalho, de construção, principalmente numa adaptação, como a gente já comentou, que é mais complexa, assim. Mas nesse problema que vocês comentaram agora de início, que eu acho que é o grande problema do trabalho deles, sabe? Nesse ponto aqui de adaptação de filme. Porque, por mais que tenha uma estética mais cinematográfica, vamos colocar assim, né? O trabalho, isso deixa até um pouco mais bonito nesse quesito. Ainda é uma série, né, cara? Então você tem que saber conectar os processos, né? Porque num filme, como ele funciona numa ordem de 1h30, você pode dar uma bagunçada e você dá uma complementação no final, você faz algum remate no clímax, você faz algumas coisas assim. A série fica mais confusa, né, esse processo. Então, tinha que ter um trabalho mais interessante de arrematar isso. Um exemplo disso, por exemplo, é a adaptação de Shaman King do novo, né? Que eles fizeram diretamente copiado do mangá, e o mangá, ele é muito bem feitinho, mas ele usa linguagem de quadrinho, né? Então, por exemplo, tem umas passagens de tempo no mangá que não funciona no anime. E enquanto que o anime de 2002, os caras tiveram mais liberdade pra fazer adaptação, o diretor, ele foi complementar essas passagens de tempo, né? Ele foi fazer outras coisas, ele criou mais pra dar um ritmo mais interessante pra obra, e ele conseguiu nesse caso, né? O anime
mais interessante que um anime novo de Shaman King. E eu acho que faltou isso aqui em Jujutsu, falta na direção essas tomadas de decisão. Mas eu falei, se o cara escolheu fazer aquilo com Kill Bill, se não foi por produção, foi por pura estética, aí eu acho meio doideira. Mas tipo, se foi por produção, que já quer dizer que a produção tava com problema, e aí faz sentido, sabe? É estranho ser por produção, porque já vou puxar aqui os dados. A primeira temporada de Jujutsu Kaisen foi ao ar no final de 2020, terminando no começo de 2021. A segunda temporada foi ao ar no meio de 2023 e até o final de 2023. Então a gente já teve aí 2 anos pro final de uma pro começo da outra. E essa daqui, ela já foi pra também 3 anos de produção de uma pra outra, né? Então essa teve ainda um pouco mais de tempo do que a segunda teve da primeira, né? De diferença de tempo. O detalhe é que a gente não sabe, né? Se a equipe continuou trabalhando em Jujutsu esse tempo inteiro, né? Eu acho que acredito que é bem provável, né? Mas eu não sei como é que funciona. Porque, por exemplo, não sei se o pessoal trabalha no mesmo ritmo que trabalhava as produções lá de My Hero Academia, né? My Hero Academia a gente sabia que era uma equipe fixa trabalhando pra soltar o mais rápido possível as temporadas, né? Então, eu não sei como é que funciona. Aí teria que ter alguém como o Guaraná aqui pra falar. Uhum. E tem todo aquele negócio também, né? De quando você tá produzindo o anime durante várias temporadas, você tem uma certa facilidade em trabalhar com material, porque geralmente você já tem bastante coisa setada, né? Tipo, personagem, coisa do tipo, já é um pouco mais simples. Apesar da mudança da primeira pra terceira temporada ser grande em questão de animação, mas você já tem muita coisa pronta, né? Ambiente, enfim. Isso também joga como uma faca de 2 legumes, sabe? Quando você sobe o nível da animação, também tu sobe o trabalho, né? Também tem esse detalhe. Acho que existem 2 pontos aí. O primeiro existia uma expectativa muito grande com o Jujutsu, porque Jujutsu vinha se mostrando ali com boas animações, alguns momentos, uma obra hypada e tal, e tinha esse desejo de que ele voltasse melhor, né? E o segundo, eu não sei dizer se foi algo assim mais do pessoal querer experimentar, algo experimental, sabe? Porque esse episódio que eu sinto, igual você falou, eu sinto que é o episódio que eles pegaram Kill Bill e deram, tipo, copiando as cenas, o que pra mim, assim, posso estar totalmente sendo extremista nessa frase, porque eu não sou animador nem nada, mas me soa preguiçoso a forma que eles fizeram, tá? Porque, tipo assim, eu vejo aquilo e falo, beleza, não tem nada novo, sabe? Tipo, é só Kill Bill. Beleza, eles copiaram Kill Bill e botaram aqui. E ao mesmo tempo é exagerado, saca? Tipo, no momento, até que, pô, legal, falei, pô, bacaninha e tal. Só que chega num ponto do episódio, cara, que eles usaram tanto aquela estética, tanto aquele jeito, que você cansa de ver. Tipo, aquele finalzinho da luta dela com o irmão do Zenin lá e tal, cara, é cansativo, tipo, não é legal de ver, entendeu? Foi a hora que eu acho que eles pesaram a mão muito na coisa, assim, experimentar isso. Falaram, tipo, vamos tentar aqui, beleza, vamos ver o que sai. Ah, foi legal, então fazer episódio inteiro disso. E episódio até acho que ele continua até no segundo, né, um pedacinho disso aí. Então eu não sei, cara, pra mim foi mais uma questão muito de eles querer testar algo e ter perdido um pouco a mão nisso, do que algo, de produção, de ter acelerado demais a produção. Não, cara, acho que eles realmente pesaram a mão e o Goshozono errou na direção, assim, de ter chegado e falar, ó, galera, vamos parar um pouco, sabe? Tem cara de que eles queriam, tipo assim, não, a gente vai lançar um episódio aqui que todo mundo vai olhar, nossa, olha o que eles fizeram, que o Bill e tal, e meio que o tiro saiu pela culatra. Falando da minha perspectiva, eu não acho que tenha problema você trabalhar com, até mesmo copiar certas cenas e tal, assim, no contexto do filme. Eu acho super válido, assim, você pegar uma referência e fazer em cima de uma cena que já tá pronta, você conseguir moldar algo muito próximo daquela cena e você fazer uma construção, né? No caso da animação, você consegue literalmente copiar a cena, né? Porque você faz a animação em cima do processo que já foi filmado. Eu não vejo nenhum problema nesse processo, entendeu? Acho que isso funciona a partir do momento que isso não quebra o teu processo estético do teu trabalho, entende? E eu acho que esse episódio em si, ele grita tanto o Kill Bill, ele grita tanto o processo do filme do Tarantino, e ele carrega a estética dos filmes do Tarantino a ponto de, tipo, quebrar a estética do próprio Jujutsu, entendeu? E aí eu acho que é o maior problema. Sim. Porque fica parecendo que é um episódio que é a parte do que é o resto da temporada e tal. Tanto que eu falo, a luta final do Okotsu é muito, pra mim, é mais bem feita do que essa luta, sabe? Por mais que ela tenha uma estética diferente, ela vai ter esse tipo de coisa, mas ela, pô, a outra luta, pra mim,
até um pouco mais bem dirigida, no caso, mais bem dirigida não, né? Porque a direção do Tarantino não é a direção do parceiro, é a direção do Tarantino, né? Mas assim, ela no mundo de Jujutsu, ela faz muito mais sentido do que necessariamente a luta da Maki. Porque, cara, tipo assim, sendo muito sincero, não é nada impressionante visualmente você copiar um trabalho do outro, a partir do momento que esse trabalho ele quebra o Deus, sabe? Então, é a mesma coisa ao mesmo tempo que foi o que eu falei, tipo, você buscar a referência, e nessa referência você trabalhar diretamente com ela, mas trazer ela pro teu universo, faz total sentido no mundo do audiovisual. A gente faz isso o tempo inteiro trabalhando com referência, o tempo inteiro trabalhando com construção de imagem que já existe, até porque você tá criando algo novo no cinema, assim, então a animação até dá um pouquinho, porque você tem uma liberdade maior de criativa, já que você sai do zero, mas assim, no mundo do cinema, basicamente quase tudo já foi feito, sabe? É uma máxima assim, que as pessoas vão entender no cinema. É claro que tem coisas que você ainda pode explorar e tal, mas muitas das estéticas já foram experimentadas, nem que seja somente no cinema experimental. E aí você trazer pra cá e você fazer uma cópia tão grande no processo comercial como é Jujutsu, eu acho que o grande problema foi esse mesmo, tipo, de você quebrar o seu processo estético. Tem um problema também, que eu acho que talvez os animes estejam começando a sofrer disso, que algumas outras áreas já sofrem disso no audiovisual, né? Séries já sofrem um pouco disso, esse tipo de coisa, que é muito você fazer coisa pra corte, sabe? Fica muito bonito no YouTube, no Instagram, no TikTok, você lançar isso de Jujutsu. No TikTok, o que isso daí vai comer não tá escrito. E nossa, eu lembro que a época que eu lancei os episódios, cara, o que tinha de frame disso no X, né, que é o Twitter agora, no TikTok, pelo amor de Deus, cara, tinha muito, velho, tinha muito mesmo. Isso é um problema, sabe? Tipo assim, isso já é uma discussão que vem existindo já na questão do cinema e em algumas séries americanas, né, até em outros ambientes, mas talvez muito de alguns animes que a gente vai ver agora, acho que talvez Jujutsu possa ser o primeiro já grande marco dessa perspectiva, mas tem muita coisa que pode estar sendo feita nesse princípio, né? de viralizar, de tornar grande, essas coisas assim, sabe? Porque mal ou bem isso é publicidade pra obra, né? Eu não duvido de ter acontecido algo assim, sabe? Você comentou da estética, eu acho que aí vale a pena entrar num ponto que é legal, assim, na minha opinião, tá? Jujutsu, e na sessão que eu tive vendo, essa temporada, pra mim, a gente pode dividir em duas partes. A parte, tudo que a gente tá falando aqui, do episódio Kill Bill, do lado do Tengen, etc. E o jogo da Bate em si, que aí inclui ali a parte do Itadori com Hakari, né, que é o nome do cara lá que fica no Clube da Luta, né, o famoso Clube da Luta. E depois o jogo da Bate em si. Essa parte que é o jogo do Abate mesmo, tem muito mais a cara de Jujutsu do que a gente viu até agora. Tipo, tá ligado? De parecer menos Jujutsu. Concordo. Porque ali é onde vocês meio que agora eu sei que eu tô em casa com o que eu tô vendo, sabe? Tipo, você tá vendo a questão dos poderzinhos ali, até aquele poder que acho que pra mim é um dos melhores de explicação que tem nessa temporada toda, que é aquele a mina das constelações, esqueci o nome dela. Depois manda aí, pessoal, manda nos comentários qual é o nome dela, esqueci mesmo. Trans, né? Acho que se eu não me engano, é trans. Isso, é que deu essa polêmica, inclusive, na época que lançou o episódio e tal. Mas, pra mim, ali é onde eu achei que eles acertaram mais, assim. A explicação do poder dela é um poderzinho que eu sinto que o GG já quis dar essa meio Togashi, mas ele conseguiu acertar, ficou legal, tal. Depois ele erra tudo, tipo, descambara total. Mas no começo ali eu sinto que aqueles episódios ali são legais. Até onde quando entra no jogo da Bate mesmo, que aí tem seus altos e baixos, a gente comenta. Mas a grande sacada que eu sinto do jogo Bate é isso, cara. Principalmente até o episódio lá do Higuruma, que é o advogado, que ali pra mim é o ápice da temporada, aquele episódio ali. O nome da mina é Kirata. Kirata, obrigado. Kirata Rush. O jogo do Abate em si, ele é uma construção péssima com algumas ideias aleatórias ali que são interessantes, né? Essa questão do advogado ali, né? É um frescor de poder, eu acho, que em Jujutsu. Que até então a gente tá construindo Jujutsu, né? Você tem alguns poderes que são mais fora da caixinha, que fazem sentido, mas muito dos poderes do Jujutsu é qualquer grandiloquente e que tenha poderzinho que possa matar os outros, né? A gente vê muito isso, né? Ou então é apresentar um animal, trazer um demônio, né? Acho que o poder mais criativo nesse caso era o do Todo, né? De bater a mão até esse momento da obra, e o da Nobara. E aqui a gente tem um outro poder que é criativo, né, cara? Que é essa questão do julgamento, de você construir todo um cenário, esse tipo de coisa que faz sentido com o personagem que ele tá construindo. E ali tem textos bons, né? Eu acho que o grande problema do GG ali é quando as coisas vão ficando cada vez maiores. Aí ele não sabe resolver. Isso. A síndrome de Dragon Ball, né? A síndrome de Dragon Ball, o Akira Toriyama, ele sabe escrever, né? É que, tipo assim, ao invés de complexar, o que ele faz? Mano, já tá no nível do raiozinho mesmo,
mesmo, vai ser só Kamehameha pra cima e pra baixo mesmo e soco na cara. Ele simplifica. Inclusive, Akira Toriyama, na minha opinião, se não é o melhor, é um dos melhores quadrinistas que já desenhou mangá na face da Terra. E sabe a coisa que eu pensei agora, cara? A gente reclamava que, pô, o Akira Toriyama demorou, sei lá, mano, não lembro quantos episódios ele demorou pra explodir Namekusei. Ah, mano, Gigi Akutami demorou 24 pra explodir Shibuya. Ah, mas isso é culpa da Toei, velho. Porque a maioria das pessoas não leram o mangá de Dragon Ball, né? Tem esse detalhe. Não demora tanto assim. Mas assim, voltando ao GG, né? Como ele separa a galera e são menos personagens nesse início ali do jogo do abate, né? Eu acho que ele consegue construir alguns núcleos de personagens que são mais interessantes, sabe? Que funcionam junto. Então você vai lá e bota o Itadori junto com o manozinho lá do advogado. Aí você tem boas conversas, tem bons diálogos, tem um bom desenvolvimento ali de questionamento. Você tem o próprio questionamento que o Itadori vai se fazendo toda hora, de ter matado as pessoas, aí a obra vai reconstruir esse processo. Então, tipo assim, tu tem boas perspectivas de temáticas ali. Enquanto que em outros momentos, cara, tem qualquer pecado, sabe? Eu tô lembrando aqui agora da questão dos Zenins lá com a Maki, tipo assim, é uma porrada de personagem que aparece, que morre aleatoriamente. É só boneco. Um daqueles... Puta, eu já nem lembro mais qual era o cargo familiar dele, mas aquele cara que queria ter o clã Zenin pra ele. Ele, tipo, apareceu, deram uma super ênfase nele no começo, o cara todo estressadinho, gritando pra lá e pra cá, e simplesmente cagaram pra continuação dessa história do clã Zenin, né? O Fushiguroi lá virou dono do clã, né? O líder, e aí já era, né? Acabou a história do clã Zenin, é isso aí, sou o líder e é nóis. Não li mangá, não sei se vai ter depois, mas dentro desse contexto de uma temporada, não faz muito sentido, parece completamente deslocado. Tem certas resoluções pra personagens que o GG vai fazendo, cara, que tipo assim, ele só taca lá, ele resolve, ou então de vez em quando ele nem resolve e fica lá e ele sabe resolver as coisas muito mal, sabe? As pessoas vão ver se, eu acho que é o primeiro momento que a gente vai começar a ver esse tipo de coisa, que é tipo, o GG fazendo as coisas acontecer e depois ele vai explicar o que essas coisas foram acontecer. Ali na máquina ainda tem uma concisão, mas só vai piorando esse processo, tá, gente? Porque daqui pra frente é muito isso. É muito... acontece e depois eu explico, sabe? Inferno isso. Sabe uma coisa que eu gostaria que fosse desse jeito e não foi? As regras. Faz sentido. Eu adoraria que fosse assim, aconteceu e aí eles explicam a regra, em vez de te enfiar um episódio inteiro. Toma texto, Um episódio inteiro explicando 8 regras, o porquê que aquilo tá acontecendo, o que vai acontecer, o que não vai, quem é a entidade. Tipo assim, é muito overwhelming, você perde o interesse nele em 2 minutos. É bizarro, assim. Eu adoraria que fosse assim, aconteceu tal coisa, aí aparece uma regrinha do lado, regra número 1, tal. Ia fazer muito mais sentido pra um jogo que é feito só pra pessoas morrerem. Exato. A regra principal que você tem que saber. A cabeça de cada pessoa vale 5 pontos. Se a pessoa juntar determinado ponto, ela pode fazer alguma coisa. É isso que você precisa quando te jogam lá no meio. E aí, conforme você entra dentro do jogo, vai enfrentando inimigos ou vendo situações, aí você vai explicando regra. Isso aconteceu por causa disso. Isso aconteceu porque tem uma regra disso. Sabe uma coisa que eu acho que é um sintoma disso que a gente tá falando? Pra mim ficou muito claro na temporada. A quantidade e a necessidade de ter tanta voz de narrador explicando coisa. Porque é absurdo quantas vezes esse anime, tipo nessa temporada especial, entra a voz da narradora lá explicando, não, porque o poder do não sei o que, o poder de não sei quem somou com o poder de não sei o que, gerando não sei o que, e tal pessoa não sei o que. Tipo, cara, se precisa tanto assim de ter esse dispositivo pra explicar algo, tipo assim, não é possível. É aí que eu começo a sentir que a coisa desandou, sabe, pra Jujutsu. Porque se você pega a primeira temporada, igual o pessoal tá falando, e até a segunda, não tem tanta necessidade. A obra é mais contida nela mesma. Tipo assim, é isso aqui, pronto, acabou. Em Shibuya, quando começam a aparecer diversos vilões e coisa e tal, obviamente ele tem que criar poderes, e quando ele cria poderes, ele tem que explicar os poderes. Então, acaba tendo um pouco, mas é muito menos do que aconteceu aqui. Porque geralmente você precisa explicar ou um poder que é muito complicado, um personagem que é muito forte, então ele tem uma importância muito grande, você acaba sendo obrigado a explicar certas coisas. E assim, Valente, eu vou adiantar já uma parada pra galera do resto do jogo do abate, que é assim, aparece trocentos mil personagens novos nesse jogo do abate, e quase
nenhum deles importa. Isso que é mais irritante nessa merda. E ele fica querendo explicar tudo? Eu vou dar um spoiler aqui assim. 1 hora vai aparecer o exército americano nessa merda. Puta, eu lembro disso aí, mano. Nossa senhora. É uma cagada narrativa gigantesca, não serve pra nenhuma. Sabe o que me lembra isso que você acabou de falar? E aqui eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é trazer Gantz pra conversação. Porque Gantz acontece uma coisa muito parecida. Botou o crachá, lá vai. Já dei o check de Gantz aqui. Gantz acontece uma coisa muito parecida. Do nada, é um bagulho de alien e de sobrevivência. E aí do nada tem exército. E salva o mundo. É isso. Assim, sendo muito sincero, eu acho que a gente compara o Jujutsu Kaisen com os shonens mais clássicos lá dos anos 2000, né? Mas acho que a comparação com Gantz é muito melhor, cara. Ele chega muito mais próximo de Gantz do que os outros. Não fala assim. Gantz é muito melhor. Sei lá. Essa época em que Gantz começou a aparecer exército, foi a época que começou a ficar uma bosta. Tem um detalhe só, é que Gantz, eu acho que ele nunca mentiu tanto pra você quanto o Jujutsu já mentiu. Tem esse detalhe também, é mais honesto. Na perspectiva da honestidade, eu acho que faz mais sentido. E Gantz não precisa ficar explicando nada. Não, pra quê, irmão? É peito, bunda, roupa colante e tiro na cabeça, é isso, irmão. Roupa latex, né? Isso aí. E tiro em alien, e tá tudo certo. É isso. E pra trazer uma coisa que eu senti nessa temporada, que eu queria inclusive discutir com vocês, que eu tive uma percepção enquanto eu tava assistindo o anime, a gente sempre fala que hoje em dia os animes, a manada pós Demon Slayer, ela é muito previsível porque você só precisa fazer uma boa animação, e as pessoas que consomem anime hoje em dia, muitas pessoas novas que estão começando a consumir anime, se contentam com uma animação muito boa. Eu não vou reclamar, é plausível. E nessa temporada de Jujutsu, eu tive um vislumbre do que pode se passar na cabeça dessas pessoas, sabe? Porque eu tava muito mais engajado em assistir as cenas de luta, a luta no geral, e o quão bonita elas eram e tudo mais, porque quer queira, quer não, a produção, assim, gastou muito dinheiro. A animação é bonita, cara. Assim, visualmente é bonito, assim, pela grande investida. É isso. Provavelmente foi muito dinheiro gasto, provavelmente teve muito mais tempo do que, sei lá, da primeira pra segunda, né? Teve 1 ano de diferença entre uma e outra. Eu senti o vislumbre disso, e aí que eu tô parando pra pensar, é isso que as pessoas de hoje em dia querem? Ou é isso que o mercado tá te entregando porque faz mais sentido? Porque no final das contas, o conteúdo de toda essa roupagem bonita, ele não é 100%. Ele tem diversos problemas, como a gente tá falando o episódio inteiro. Mas ele é muito bonito. A única coisa que me importava era tudo que eles estão falando. O bagulho é bonito, eu vou ver. Isso foi o que eu tirei da temporada. Pode ser que seja uma temporada preparatória pro futuro do jogo da Bate? Pode ser que sim. Mas também é um problema, né? Você separar essa temporada da continuação do jogo do Abate. Eu queria saber de vocês. Vocês sentiram isso nessa temporada também? Vou ser mais crítico nesse processo. Eu entendo o que tu tá falando, Vanessa. Porque assim, tu acaba vendo por osmose só porque, tá legal. Não faz muita questão, não faz muito diferença. Tipo de Demon Slayer, né, mano? Tipo, você vê porque é bonito. É bonito, tem umas lutinhas legais e o que eles estão falando. Eu acho que é válido, tipo, se você quer gastar teu tempo ali 25 minutos por semana e tu tá só assistindo por osmose mesmo, eu acho que eu acabei finalizando isso com um pouco no Hero nesse sentido, mas eu acho que não é o mesmo sentido. Eu acho que vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com o Doctor Stone, que é tipo assim, cara, já vi tanto, vou continuar vendo. Já tô aqui, né? Acho que muitas pessoas talvez tenham esse mesmo feeling futuramente com o Jujutsu, ou já estão tendo, né? No quesito, assim, de ver esse negócio, eu acho meio vazio esse processo, porque quando acaba, é tipo, deixa eu ver se eu consigo explicar, é tipo você ver os antigos filmes da Marvel ali, no início dessa década, que era você ia no, sei lá, a pessoa que ia no cinema, por exemplo, ou via em casa. Aí você via, você assistia o filme da Marvel, e 2 minutos depois você não lembra de porra nenhuma que aconteceu no filme, porque não importa. É, bem por aí. E assim, eu acho que meio que o Jujutsu acaba seguindo esse processo, assim, de tipo, é bonito, é legal, é estiloso, assim. Eu vou estar vendo vários cortes no TikTok, mas, cara, no final, assim, tipo, tu terminou de ver a temporada inteira e o que importou? Nada. Eu acho meio vazio esse processo, assim, quando a narrativa é tão sobressaída, assim, pelo processo visual da parada. É claro que tem momentos que isso vale a pena, né? Como a gente falou, nas lutas, isso vale a pena.
narrativa ter sido sobressaída sobre o processo visual, né? Por quê? Porque, cara, é um momento da obra onde que isso pede, né? Onde que isso é possível, né? Mas quando isso acontece, assim, de toda uma temporada ela ser tão sobrespujada, assim, como acontece no caso de Kimetsu, sei lá, eu acho que no final as coisas são muito vazias, assim. Tu vai lembrar de Jujutsu no futuro por causa disso? Não, do jeito que a gente lembra de algumas séries. E eu sou muito sincero, eu vejo tanto anime, tanto Don Juan, assim, que de vez em quando tem uma animação tão precária, esse tipo de coisa, mas que a historinha é tão legalzinha, assim, né? Que tu acaba acompanhando, que, porra, entendeu? Tipo, vários animes que eu lembro, eu vi todo o anime de Ahiri no Sora, a animação é uma bosta, mas a história é tão gostosa de assistir, sabe? Que eu assisti de volta, porque eu já tinha lido no mangá, sabe? Eu fiquei esperando ver um episódio, assim, porque pra mim é um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida no mangá, né? Que é a sequência ali, tem um incêndio e tem um acontecimento com a mãe do Sora, e eu fiquei vidrado pra querer ver aquele episódio. O episódio é horrivelmente mal adaptado, mas eu lembro, sabe? Tu vai pra Jujutsu, que você acha meio vazio esse processo. Mas assim, quem sou eu pra querer dar... Eu acho que nesse caso aí é só uma perspectiva de como é que você consome hoje em dia o processo de audiovisual, o processo de narrativa, né? Porque aqui pode ser livro não, mas pode ser quadrinho também, pode ser um jogo, sabe? Eu sei que tem gente que joga jogo por questão de como ele é bonito o jogo, visualmente, esse tipo de coisa também. É mais como a pessoa consome nesse quesito, assim. Eu acho isso sem graça, a narrativa é ruim. Eu acho que aí liga até o que eu ia comentar com os meninos aqui do último episódio. Beleza, ele é muito bonito, a luta é muito bonita. Pô, a treta lá com os caras e tal, a mina dobrando a paisagem, né, o céu, puta efeito maneiro. O cara lá com o Yuta com a Rika, a treta do cara do canhão lá também, ou ele dobrando o poderzinho, tudo isso muito bonito de ver. Mas no fundo, é só uma porradaria que tá com um roteiro muito base, tipo, muito leve por cima, e que acaba num corte de temporada que, mano, não leva a lugar nenhum. Tipo, é um corte que eu não entendi por que tá ali aquele corte. Desce ali o anjo e beleza, o que vai acontecer, mas você não explica direito o que é aquele anjo, né? Você não explica mais nada e dá esse corte meio que seco, meio dandadã. Eu não sei, cara. Eu talvez isso seja até tema pra além de podcast, assim. Acho que isso de fato pode ser tema pra um TCC aí. Você que tá escutando a gente, que tá na academia, né? Que tá na graduação. De repente é um bom tema pra ver, porque acho que tem um pouco disso, cara. Eu não sei se também é algo da nossa geração, porque a gente cresceu vendo Dragon Ball. Boa parte é isso também, é só porradinha. Então eu não sei se é algo que mudou o gráfico, né? Tipo, tá muito mais atualizado e aí a gente com um olhar mais velho tá vendo isso, né? E exigindo um roteiro. E o pessoal que é mais novo, que é basicamente boa parte desse público que eles estão mirando, que é isso, né? Ou se não, cara, é algo realmente que mudou da indústria, é algo que mudou ao nível um pouco mais profundo. Mas sim, eu sinto que essa temporada ela é carregada pela animação. Assim, tipo, tirando um ou outro episódio, o resto é puramente carregado pela animação. E é o que sustenta a temporada. Eu acho que a gente pode entrar rapidinho nessa comparação com Dragon Ball, porque Dragon Ball pegou essa peste de tipo assim, é poderzinho porrada, né? Inclusive essa comparação, a Akira Toriyama tá se remoendo na cova, né? Com certeza. Mas tipo assim, voltando ao que a gente já comentou, né, Valente? Primeiro que o Akira Toriyama, em comparação com o Gege Tutami, não existe. Em questão de quadrinização e desenho, assim, não existe. Não existe. Como diria o próprio Gege Akutami, é um abismo de distância entre eu e você, né? Existe. Sabe, a frase que o próprio Gojo fala, entre você e eu existe o universo, entendeu? É isso. Entre Gege Akutami e Akira Toriyama existe um universo de distância, né? Mas falando assim, dessa questão narrativa de shonen, de porrada, cara, eu acho que existe uma diferenciação que as porradas em Dragon Ball, elas têm sequência narrativa, né? Por mais que alguma, principalmente acho que ali no arco do Majin Buu, tem muita porrada que vai e volta, né? Acho que somente aquele momento ali que você tem os momentos da fusão, Goten, Trunks e o Vegeta com Goku, né? Que eles se fundem, aí se funde pra lutar com o Majin Buu, né? Aí vai trocando as fases do Majin Buu nesse meio tempo também, que vai e volta. Acho que ali é meio repetitivo. Até no mangá um pouquinho menos repetitivo do que no anime, mas é mais. Mas mesmo assim você ainda tem um conceito narrativo ali de tipo assim, são personagens que eles se unem pra ficar mais forte, pra conseguir bater no Buu, e aí o Buu ele vai evoluindo de forma, né? Ele vai modificando a forma pra acompanhar esse processo, sabe? Você ainda tem alguma coisa ali acontecendo de plano de fundo narrativo pra construção da obra, sabe? Por mais que seja um processo bem simples, né? Um vilão só, que ele tem capacidade de destruir o universo, e aí os caras têm que se ir trocando ali os personagens que vão lutando com o Buu pra conseguir fazer isso, né? Tem até o Gohan no meio disso, né? Que aparece lá o Gohan picudo, que nem vira Super Saiyajin, né? É o Gohan da espada, né? Que ele quebra a espada, esse tipo de coisa, né?
Nossa senhora, como eu odeio o Gohan da espada. Tipo, tem todo esse rolê. Mas se a gente for pegar principalmente o Freeza, o Cell, essas coisas assim, cara, são sempre estruturas de luta, né? Elas têm uma construção narrativa acontecendo. Por exemplo, quando o Goku vai lutar lá contra as forças Genin, lá na época do Freeza, né? A gente ouve falar das forças de Genin desde que o Gohan e o Kuririn e a Bulma chegam em Namekuzen, que a Namekuzen já tá satiada pelo... Então, tipo assim, existe toda uma construção narrativa pra acontecer ali e tal, aí pro Goku ter a luta com eles, aí aparecer outro personagem como Vegeta e tal, aí você vai ter a construção depois do negócio do sapo, que é importante futuramente na luta contra o Freeza, e por aí vai, sabe? Tipo, tu tem algumas construções narrativas que ela faz assim. Eu sinto muito que em Jujutsu, algumas lutas ali, elas acontecem porque, mano, é estilo. É só isso, sabe? Eu quero meter esse personagem com esse estilo aqui assim por causa disso. Que, por exemplo, eu tô falando aqui e eu lembro disso de Dragon Ball. É claro, eu vi quando criança, vi 300.000 vezes o mesmo episódio quando era criança, esse tipo de coisa. Bacana. Sendo muito sincero, essa luta final aí, por exemplo, do Okotsu com os manos, ela tem alguma linha narrativa na obra, eu lembro assim e tal, mas eu vi o anime tem, sei lá, eu vi esse episódio do anime deve ter uma semana ou duas. E aí, eu já esqueci o que ela acontece e tal. No mangá também, depois ela é feijoada, então, só um domingo. Então, tipo, tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, eu acho que esse é o maior problema a partir do Jujutsu. As coisas só acontecem, sabe? Porque é isso. Então, e aí a gente entra na parada do tipo, pô, essa temporada, pra mim, ela é uma confusão completa. Se não fosse a animação, eu gostaria de chamar ela de desastre, mas a animação dá uma segurada. Porque você começa de lugar nenhum e você termina em lugar nenhum. Não só isso, eles diminuíram a quantidade de episódios pra 12 episódios. Então, você acaba não tendo um ponto de sequência pra ligar pro futuro. Pode ser que no futuro faça sentido? Pode ser que sim. Mas, nesse momento que a gente tá gravando, não faz sentido nenhum. Vai acontecer várias paradas dessas de Jujutsu. Outro momento de spoiler. Vai ter uma luta no mundo lá do Mestre Tengen, lá com o Kejaku, cara, que tem a introdução de uma personagem que já apareceu na obra e tal, mas ela vai aparecer agora, que ela é uma personagem da obra de Jujutsu, esse tipo de coisa. Você vai esperando que vai ser algo, a luta até é maneira, mas, tipo, no final, ela não serve pra porra nenhuma. O Bruno não leu também, cara? Tipo, não é isso, cara. Ali até um certo pedaço. Mas que eu me lembro tipo isso, chega umas horas que tem uns conceitos lá que o GG só caga e dane-se, é isso aí. Vai aparecer essa personagem é uma personagem que pra quem acompanha o universo de Jujutsu é uma personagem que, tipo assim, muita gente queria ver e tal. Na verdade, ela já apareceu aqui nessa temporada, é a loirinha, que é a mestre do Toji, que ela tá no iníciozinho da temporada, né? E é ela que tá nesse rolê dessa luta. A luta é maneirinha, o final da luta, as consequências disso, esse tipo de coisa, mano, assim, nada, sabe? Esse que é o problema. Tipo, as coisas vão acontecendo no mundo de Jujutsu ali porque é isso. E, cara, é muito escroto, porque, tipo assim, tudo no final é tudo pra acontecer a briga do Sukuna com o Gojuto. Tipo assim, se era pra acontecer isso, dava pra ter acontecido isso no primeiro episódio de Jujutsu, se eles quisessem. Mas quando a gente tá falando já sobre comparações de Jujutsu com Dragon Ball, tendo que dar spoiler do futuro pra poder justificar o presente, já é hora da gente falar sobre as nossas considerações e notas finais sobre Jujutsu Kaisen Shimetsu Kaio Zenpen, o jogo da Bate. Parte 1, né? Porque vai ter parte 2. Essa temporada, como a gente já falou, ela tem muito problema. Eu sinto que a primeira metade dela, ela é completamente desconexa, tanto um episódio do outro, né? Tem até, sei lá, um episódio que no próximo episódio continua a mesma história, mas no geral é tipo, são vários fragmentos de história que eles estão jogando na primeira metade. Não sei com qual motivo, né? É muito, muito confuso, mas tem o lado positivo da história que a gente comentou, a animação. Pra mim, a animação ela é bem acima da média. Eles tiveram mais tempo na terceira temporada, né? Foram 3 anos da segunda pra terceira temporada e diminuiu a quantidade de episódio. E provavelmente aumentou os recursos que eles tinham pra produzir. Então, acaba tendo esse tipo de resultado, né? No final das contas, eu sinto que a temporada ela vai ser melhor digerida no futuro do que no presente. Agora, eu não consigo pensar, montando tudo isso que a gente comentou,
uma temporada satisfatória, sabe? Eu acho que pode ser que no futuro, ou esteja errado, né? Meus amigos aqui que já leram, pelo jeito já sabem que não é bem assim, né? Mas de nota eu acho que eu vou ficar com uma nota 7 e mais da metade dos pontos por causa da animação, tá? Porque se fosse levar muito em consideração o enredo, diálogos e coisas do tipo, eu acho que a única coisa que se salva mesmo na temporada é o que o Bruno tinha falado, que é a parte do advogado, né? Eu acho que é Hiruma o nome dele. Eu acho que esses 2 episódios ali que giram em torno da luta do Itadori com o advogado são os melhores episódios da temporada, assim, de longe. E acho que é isso. Acho que uma nota 7 tá muito bem paga, assim, muito por causa da animação, tá? Muito. Ó, só pra falar pra galera que eu não vi animar a temporada inteira. Já vou falar aqui no final, tá? Porque eu já tinha lido o mangá, já tinha ficado puto com o mangá. Então, eu vi só alguns episódios específicos que eu sabia que a gente ia falar bastante aqui no cast, né? Então, luta final do Yuta. Aí eu vi os 3 primeiros episódios. Cara, eu vi até bastante episódio, tá? Devo ter visto da temporada inteira uns 8 ou 7 episódios. Mas eu pulei alguns porque não ia fazer diferença nenhuma. Tipo o episódio das regras, né? Não precisa. Moleque, eu comecei a ver esse episódio só porque a galera falou que tava muito ruim. Aí eu comecei a ver. E aí eu falei, mano, deu acho que 10 minutos de episódio eu passei pro próximo. Porque eu queria ver o quão ruim tava de fato. Mas foi isso. Sim, sendo muito sincero, gente, a frase do Bruno, ela é perfeita pra Jujutsu. E lá do início do cast. Daqui pra frente é só pra trás. E eu acho que as pessoas ainda não vão gostar do filme, da luta do Sukuna com o Gojo, porque eu acho que vai ser estupidamente bem animado. Mas eu não vou dar spoiler aqui agora. Tirando isso, eu acho que tudo que vem antes, ele é um... Cara, assim, bem bizarro. Essa temporada aqui é só uma exemplificação da bosta que vai ficando Jujutsu Kaisen. Questão de narrativa, é uma narrativa truncada que tem seus momentos e que aqui no anime eles podem salvar algumas coisas a partir do momento que façam uma adaptação decente, porque a quadrinização do GG Agutami, ela é horrorosa, então tem momentos que você só passa por cima porque você não entende o que tá acontecendo, especialmente em lutas. Então, como vai ter luta pra cacete daqui até o final, já vou adiantando isso, o anime tem chance de brilhar nessa perspectiva que o Valente falou, né? A perspectiva de tipo assim, caguei, tá acontecendo e eu tô só assistindo lutinha bonita. Se for esse também, foi esse o intuito da pessoa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, ela vai gostar de Jujutsu até o final. Agora, aqui a gente fazendo nossa crítica, né? A perspectiva de narrativa, como a gente já comentou, ela vai pra casa do inferno. E ela começa a ir pra casa do inferno aqui. E aí eu não consigo aguentar não, mano, cara. Tipo assim, é bem complexo. Mas eu vou falar, é muito melhor que o mangá, tá? Não tem muito pode correr, não. É muito melhor que o mangá. Então, cara, assim, vale muito mais a pena continuar no anime. Vale muito mais a pena continuar assistindo aqui, por mais truncado que seja. E entendam que muitas das vezes essa questão truncada, essas questões de mistura assim, talvez não seja culpa do anime em si. Dito isso, como eu já comentei, eu não consigo gostar de uma obra onde que eu possa pular episódios e cagar simplesmente pra eles, porque não faz a menor diferença. Eu não consigo gostar de uma obra que eu chego ao final e eu tô vendo só por causa da animação bonita. Eu acho que é uma boa bosta isso. E assim, eu fico muito em dúvida de qual nota dá pra Jujutsu, porque tipo assim, a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba no MDA, eu acho que eu dei 5,5 pra Kimetsu no Yaiba. Eu falei, cara, eu tô dando metade porque eu acho que a animação é bem feita. Mas eu acho que é uma narrativa muito pobre. Foi uma coisa assim, eu dei 5,5 ou 6. Aqui é a mesma coisa, mas eu vou ser mó sincero que aqui eu fico num dilema, porque assim, eu acho que o Jujutsu, ele empolga mais do que a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Ah, sim, isso eu concordo. Mas eu acho que a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, em questão narrativa, ela é mais concisa, tipo, ela faz mais sentido as coisas que acontecem ali. Não, e uma das coisas de comparação entre os dois é o protagonista de Demon Slayer, pra mim, ele é um dos piores que eu já vi, em comparação com o Itadori, que nessa temporada, ele até que faz um bom papel. Ele não é fora da curva, mas ele não é um personagem que atrapalha, sabe? Ele é um personagem que cumpre o papel dele, inclusive a melhor parte é a parte dele. Isso é bem legal de tu falar, né, Valente? Eu vejo muita gente na internet malhando o Itadori, né? Falando que ele é um personagem horrível, esse tipo de coisa, e eu não acho tanto assim, não. Eu acho que chega um momento que o GG, ele só não sabe trabalhar os personagens mesmo, o vídeo que ele vai fazer com que ele fez, né? E que ele vai acabar fazendo com a Nobara, né? Então ele não sabe trabalhar a maioria dos personagens, ele tem um gigantesco problema. A Nobara era um problema pra ele narrativamente construído. A gente pode conversar mais isso futuramente, quando o Jujutsu acabar. E o Gojo Satoru é outro problema narrativo pra ele, que aí ele vai terminar do jeito que ele termina aquela merda, né? E é isso, cara. Tipo assim, aí com isso ele não sabe muito bem o que fazer com esses personagens. Dito isso, eu vou deixar um 6, um pouquinho maior que Kimetsu no Yaiba, que eu acho, ou a mesma coisa, porque é isso.
ele empolga mais. O Jujutsu, ele empolga. E eu acho que 6, só por ter um episódio e meio desse legal e o resto ser só lutinha bonita, acho que tá bem dado, sabe? Assim, eu tô feliz com isso aí, tá ligado? Uma coisa assim, meu pensamento. Podia ser 6,5, alguma coisa assim, mas é 6. Entendeu? Acho que a comparação com a primeira temporada de Kimetsu é mais válida. Primeiro de tudo, galera, se você gosta de ver Jujutsu, se você gostou, se gosta, tá falando, se você gosta de ver pela luta, continue vendo. A gente tenta falar criticamente da forma que a gente conhece, o conhecimento que a gente sabe. Enfim, sobre essa temporada em si, eu acho que vocês falaram boa parte assim do que precisasse falar. Deu uma temporada que ela basicamente sustenta por uma animação muito bonita. A gente sabe que vai vender muito, a gente sabe que vai ser muito famosa, porque é Jujutsu, o nome por si só carrega a obra, né? Já chegou nesse ponto. E tem isso, cara, que eu acho que é algo bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que daqui pra frente o futuro não é tão bom de Jujutsu, né? Então, como é que vai ser? Porque cada vez mais eu tenho que entregar talvez uma animação melhor, uma direção que a gente viu que já começou a dar desgastes, né? Porque teve coisas que teve que adaptar e que não ficaram legais, e não vai ser mais fácil daqui pra frente. Não me estranha se a gente não vê, por exemplo, Gosho Zoro em alguma temporada daqui pra frente, porque talvez dê resultados menores do que o pessoal esperava ou tinha expectativa. Isso gera um problema. Mas, sobre o arco do Abate parte 1, é uma obra meio... É legal de ver, você pelas lutinhas, pela animação, mas é só isso, assim, é um excelente programa pra você deixar ali tocando enquanto você responde aquele meu chato no trabalho, sabe? Eu acho que é um pouco disso. Assim, a vibe que eu tenho vendo Jujutsu essa temporada foi isso, assim. Tirando um episódio ou outro que a gente tá falando, é isso, cara. Você deixa ali tocando, sei lá, no celular e vai fazer outra coisa, brother. Vai passar roupa. Ô, sabe o que deve ser maneiro? Sabe, na academia, 20 minutinhos na esteira? Bota Jujutsu, pô. É meio que isso. Deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci de comentar durante o cast. Eu assisti grande parte da temporada. Eu gosto de fazer isso quando tem a possibilidade, né? Eu assisti dublado, né? Uma parte assisti legendado, outra parte assisti dublado. O último episódio não tinha dublado, assisti legendado, enfim. Tem um personagem que quem dubla é o Guilherme Briggs, é aquele comediante, sabe? Que não morre. E a dublagem dele, assim, é fora da curva. É tipo Freakazoid, Cosmo, o do Toy Story, o Buzz Lightyear, tudo junto, no mesmo personagem. Então, baita dublagem aí do Guilherme Briggs, excelente. Mas, enfim, vocês falaram tudo, acho que é isso, galera. Não tem muito mais pra acrescentar do jogo da Bate. E, cara, pra mim, de longe, é a maior temporada que o Jujutsu teve até o momento. Porque não... Eu não sei, assim, eu sinto que parece que não orna a cobra, sabe? Fizeram um trabalho pra mostrar o quão eles são animando e não sobre o como, tipo, consertar essa parte que tá ficando tão bagunçado em Jujutsu, sabe? E você que lê o mangá, você sabe que daqui pra frente fica só mais bagunçado, cara. Não é uma questão de, não, é do jeito que a adaptação fez, não, cara. O material original vai começar a mostrar seus problemas agora. E é isso, assim, eu sinto que poderia ser um resultado melhor, mas não foi, assim, o que sustentou realmente foi o quão bonito é o anime, não sobre o conteúdo dele. E quando entra nesse critério, a gente já falou aqui sobre obras que eu sinto que, tiveram ideias boas e execuções não tão boas, como o Log Horizon, eu sempre gosto de falar que são 7, mas Jujutsu é abaixo, não chega nem a isso, assim. Então, pela qualidade técnica, no sentido de, de ter um trabalho ali de animação, ter um trabalho até de trilha sonora, que é um trabalho bem legal, assim, que tem mantido uma consistência, pra mim o 6,5 tá excelente, já é mais que o suficiente. Eu achei que minha nota ia ser escrachada, no final foi a maior de todos aqui. Quer mudar? Então. Fique à vontade. Quer mudar? Não, tá. Eu vou deixar assim porque eu facilito a conta do Bruno. Isso aí, 6,5, 6,5, 7, é isso que foi? 6, 6,5 e 7. É, um 6,75. Não, deu 6, 6,5 e 7. Deu mediana, 6,5. Então, Jujutão vai ficar com uma nota 6,5 aí, né? Talvez a gente vai ser xingado, mas pelo menos eu acho que é o justo. Uma coisa, antes da gente ser xingado... Não, esse momento a gente já foi xingado, né? Mas tudo bem. Galera, como a gente já disse em outros episódios, é muito fácil a gente chegar aqui e ficar elogiando. É o que todo mundo quer ouvir, no final das contas. Mas tem certas coisas que precisam ser pontuadas. Os pontos positivos são falados, assim como os negativos. Infelizmente tem mais negativo do que positivo, né? Então... Mas deixem seus comentários aí, a gente gosta de ver a opinião de vocês, às vezes alguma coisa da qual a gente não parou pra pensar, ou a gente não abordou tanto,
ponto. Às vezes você traz um ponto legal que faz a gente melhorar pros próximos episódios, no final das contas. Se vocês ficaram putos com essa aí, vocês só se preparem. Daqui 3 aninhos, Carlos, deixa, guarda daqui 3 aninhos. Anota. Bom, e se você concorda ou não concorda com o que a gente falou, se você quer xingar a gente, se você quer trazer o seu ponto de vista, a gente fica muito feliz de ver. De verdade, a gente gosta quando o pessoal discorda da gente nos e-mails, a gente sempre tenta ler e trazer o ponto de vista. Você pode falar a sua opinião através da caixa de comentários no Spotify ou mandando e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E além disso, se você quiser saber mais informações, quiser conversar diretamente com a gente, quiser ter spoilers dos episódios ou sobre coisas que estão rolando nos bastidores do MDA, você pode ser um apoiador em catarse.me/MDA. E lembrando que direto sempre tem promoção, algum sorteio, alguma promoção que rola com os apoiadores. Ano passado a gente teve brindezinhos do pessoal que foi pro Japão. Esse ano a gente vai estar sorteando ingressos para Anime Friends, isso mesmo, para todos os dias do Anime Friends. Então você aí, apoiador, que tá a partir de R$5, você pode estar concorrendo aí a ingressos para todos os dias do Anime Friends, que são ingressos hoje que não estão mais tão baratos, não estavam, né? Então... Não, a partir de 5 conto... A partir de 5 conto. Tá valendo a pena o tiro, não tá valendo? Pô, demais. Porque o ingresso, pela última vez que eu vi, primeiro lote era tipo R$80. E, assim, Asen Kung Fu Generation, Galnerius, Nano, não sei o que, Burnout Syndromes. Então, 5 conto tá valendo, não tá? Seja igual ele, seja igual Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. É isso aí, galera, muito obrigado, até o próximo programa, valeu!